Deus querido Pai, Jesus amado Mestre, agradecidos estamos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui nos encontrarmos, aonde viemos receber as orientações sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi Machado. Temos muitas coisinhas aqui para aprender, muitos conceitos que vão com certeza melhorar muito a nossa relação conosco, com os nossos amigos, com os nossos inimigos, com os nossos parentes, e com Deus e com a vida, né? Então, cá estamos nós terminando esse capítulo que fala sobre a emancipação da alma, sobre o esquecimento passado. A emancipação da alma vem aqui. Eu li aqui e acabei falando, adiantando, né? Então, nós estamos terminando que fala sobre o esquecimento passado, e eu acredito que aqueles que estavam aqui, né? Que estão aqui, desde que a gente começou esse assunto, né? E com certeza lendo, que eu passo dever de casa, né? Com certeza lendo isso, deve ter se convencido que não é melhor lembrar. Não é melhor lembrar. Se os nossos problemas já são muitos nos relacionamentos, seja com vizinhos, com parentes, filhos, pais, com colegas de trabalho, né? Com aqueles que comungam da nossa ideia nas instituições, como essa aqui, com o Centro Espírita, né? Quantos amigos a gente faz aqui. Se não é fácil esses relacionamentos, né? E se a gente já tem que lidar com as simpatias e as antipatias, como a gente já viu aqui atrás, né, nesse mesmo capítulo, Kardec explicando, né, sobre isso, simpatias e antipatias. Se não é fácil lidar sem lembrar do que aconteceu, imaginemos lembrando. Lembrando que aquele que hoje está ali junto de nós, que está na nossa família, né, aquele que é alvo, né, assim, do amor que a gente tem, né, os nossos filhos e tudo. Lembrar que eles possam ter sido os nossos exploradores do passado, os nossos algozes, aqueles que contribuíram para que a gente não fosse tão assim feliz, né? Se bem que esse conceito de felicidade também a gente já falou muito. Felicidade e infelicidade não depende dos outros, né? É um estado de alma. Nós é que nos incomodamos e que nos infelicitamos com as coisas. Mas, como somos espíritos inferiores, a gente adora achar um culpado para aquilo que a gente não está gostando na nossa vida, né? Então, né, isso já é difícil, imaginemos, então, lembrando de tudo isso, ia ser muito pior. Então, graças a Deus que nós temos aí essa bênção enorme, que é o esquecimento do passado, para nos proporcionar oportunidade real de refazermos, de nos consertarmos aí com a vida. Nós chegamos a comentar sobre essa questão das vicissitudes da vida, entramos, né, nesse assunto, quando Kardec perguntou, sendo as vicissitudes da vida corpórea, ao mesmo tempo, uma expiação das faltas passadas e provas para o futuro, segue-se que da natureza dessas vicissitudes, que são contrariedades, né, possa induzir-se o gênero da existência anterior, porque a gente tem uma curiosidade de saber quem a gente foi, não é? Como a gente tem curiosidade com isso. Principalmente se houver, assim, em algumas pessoas, aquela suspeita de ter sido alguém muito importante, né? De família muito importante. As pessoas prezam tanto isso, né? Fazem tanta questão e carregam aquele nome ali com orgulho enorme de geração em geração, como se isso fosse muito importante, né?
Pelo contrário, longe de ser assim um fato para se orgulhar, se o personagem foi bom, né? Se aquela personagem no passado, aquela alma que ocupou aquela persona, aquele nome, né? Foi uma pessoa boa, influente, né? Numa sociedade e deixou aí uma reputação ilibada, principalmente se foi assim, ser descendente de uma pessoa dessa, longe de nos orgulhar, deveria nos dar muita preocupação, né? Muita responsabilidade em não mancharmos aquele nome, se bem que não faríamos, né? Porque ninguém faz isso com ninguém. Cada um responde pelos seus próprios erros, né? Mas ainda assim não deveria ser motivo de orgulho. Nós já, inclusive, falamos sobre isso aqui na questão da genética, da herança genética, que o Espiritismo fala isso e nós aprendemos isso e a ciência está aí também mostrando e provando que não basta ter um pai inteligente, um pai gênio, né, para se ser gênio e inteligente também. Porque isso não é herança genética. O pai não dá inteligência ao filho, não dá moralização ao filho. Ele dá condições para isso, ele proporciona condições. Ajuda aquela alma a se desenvolver, com os seus exemplos, ele ajuda no desenvolvimento moral. Então ele vai fazendo a parte dele, ele vai transmitindo valores e oportunidades, assim como Deus faz conosco. Nós, na condição de pais aqui na Terra, nós temos uma tarefa parecida com a tarefa de Deus, né? Ele coloca isso nessa ordem para a gente, né? Porque Deus nos deu a vida, nos criou simples e ignorante, criou o espírito, a sua imagem e semelhança, com esse poder de amar, de criar, de raciocínio sem limite. Deus nos criou assim, a partir daquela matéria-prima, né, daquele princípio espiritual que veio caminhando pelos reinos da natureza, né, desde o átomo até o arcanjo, porque ele mesmo começou, lembra que a gente falou sobre isso? Não por ser átomo, e sim através dele. Né? Então nós temos dois elementos do universo, o espírito e a matéria. Esses dois se uniram, né? O espírito para intelectualizar a matéria e a matéria para dar oportunidade à alma, ao espírito, à energia, né? de interagir com o mundo. Então esses dois elementos se uniram e vieram caminhando ali juntos, fazendo a evolução. Então o princípio espiritual vem andando, caminhando aí desde o reino mineral, e é quando fez a sua evolução total nesses reinos, e a gente sempre alerta para isso, não é na Terra que o reino animal chega ao ponto de se transformar aí, né, de Deus manipular esse princípio espiritual e transformá-lo num espírito humano, né, num espírito a sua imagem e semelhança. Então não é o reino animal na Terra não está desenvolvido a esse ponto. Por mais que encontremos animais extremamente inteligentes aqui, muito próximos do homem, né, nós temos não negamos nunca o estudo de Darwin na sua lei da evolução, mas isso acontece no plano material, né, nos corpos, na matéria, que há aí uma transmigração até direta quanto a isso, né, mas a parte espiritual não é bem assim. Né? Na parte espiritual, esse princípio espiritual não é ainda um espírito que pode habitar, que pode dar oportunidade a uma alma para ela reencarnar. É um princípio de espírito, é uma alma rude que vai se desenvolvendo, que vai caminhando e vai evoluindo. Então, essa evolução máxima no reino animal, ela não está restrita à Terra. A Terra ainda não está nesse ponto.
de possuir um reino animal aqui, onde onde princípios espirituais ali possam já ser transformados por Deus em espírito à sua imagem e semelhança. Não, ainda não é assim. Nós temos outros mundos acima da terra que também possuem reinos, né, os reinos todos, e o reino animal nesses mundos muito mais evoluídos que a Terra proporcionam condições muito melhores desse princípio espiritual evoluir mais, ao ponto de chegar aonde Deus já encontra, né, o ponto certo para transformar aquele princípio num espírito e fazer então a criação, né, do espírito simples e ignorante. Então, como Deus nos cria, né, nos deu a vida, nos colocou aí criados à sua imagem e semelhança para que a gente possa terminar a sua criação, né, terminar e desenvolvermos-nos de acordo com a sua lei. Como acontece isso? Então Deus nos dá o que para isso? Oportunidades, sempre oportunidades. O grande presente de Deus é esse, a vida, a criação, né, a sua imagem e semelhança, nesse sentido assim, de sermos capazes, por nós mesmos, pelo livre-arbítrio, pela liberdade que nos concedeu, e isso foi o grande prêmio de Deus para nós, porque ali nós vamos construindo a nossa evolução, o nosso aperfeiçoamento. E fica por nossa conta isso, né? Então, para nos auxiliar nisso aí, Ele nos dá oportunidades sem fim, porque somos imortais. Então, Ele nos dá sempre, sempre, sempre oportunidades. Oportunidades para que a gente possa se desenvolver. As coisas não vêm para nós prontinhas, como a planta já germinada, não. Deus só dá semente. Né? E aí nós vamos plantando, nós vamos regando, nós vamos adubando e vamos desenvolvendo. Né? Então eu já ri muito que quando, às vezes nós temos muita mania de falar assim, não, eu peço sempre a Deus, eu peço paciência, eu peço saúde. Ora, Deus não vai dar um pacotinho pronto de saúde para a gente, mas não vai. Ele vai nos dar as oportunidades de alcançarmos isso. O conhecimento, a compreensão fica por nossa conta, mas o conhecimento, através das oportunidades, ele pode nos oferecer chance de obter. Aí a gente vai aprendendo as coisas e vai aplicando em si mesmo, para poder o quê? Desenvolver a saúde. Não é? Porque se a gente usar mal o nosso livre-arbítrio, a gente vai ficar doente, né? Em todos os pontos aí. Então, ele vai nos dando a oportunidade de conhecer, né? Chances de a gente obter conhecimento nessa área, para a gente aprender. Aí a gente fala, eu peço tanta paciência, Deus, olha, Deus não vai dar uma paciência embrulhadinha num presente para a gente, não. Ele vai nos dar, são as oportunidades para a gente desenvolver a paciência. E é dureza. Porque aí, quando a gente tem essas oportunidades para desenvolver isso, a gente precisa dela para poder se sair bem ali. Mas não tem, a gente tem que desenvolver. Aí eu já brinquei, nunca mais vou pedir paciência a Deus. Não vou pedir mais não, porque de oportunidades para desenvolvê-las, eu tô com bastante. E se ele me der mais algumas, eu vou entrar em falência, né? Eu não vou conseguir me controlar as minhas impulsividades, né? Então, isso aí a gente tem que entender que Deus não dá nada pronto, não. Vem tudo em sementinha. Vem tudo ali para a gente plantar e tem que adubar e tem que, a planta que a gente põe aí no mundo, que a gente planta, tanto faz aquelas que a gente está ingerindo como alimento, quanto as outras que enfeitam a nossa casa e perfumam a nossa vida, elas têm também a sua época. Não é em qualquer época que a gente vai conseguir uma floração de orquídeas ou a flor de maio, que dizem que, eu não sei, acho que a Ângela entende mais disso, é só maio, não é? Então, da mesma maneira que as plantas tem aí o tempo da sua floração, delas sorrirem para a gente, né, e agradecerem tudo que elas estão recebendo, nós também temos um tempo para isso, para despertar, para florescer, né,
despertando essas coisas. Então, nós plantamos e a gente tem que adubar, tem que regar, né, para que no momento certo a gente tenha o resultado disso aí, na hora dos testemunhos aí que a gente tem que dar, para a gente não ter a nossa fé abalada. Senão a gente fica com ela bastante abalada. Então, da mesma maneira que Deus nos dá essas oportunidades, os pais aqui na Terra também fazem a mesma coisa, né? Não dão nada pronto para os seus filhos. Eles vão dar educação, vão dar valores, vão dar a oportunidade daquela alma se desenvolver, né? Apoiando as boas ações e ali, estando do lado e ajudando, ainda que não estejam sendo coniventes com algumas coisas que os filhos estejam fazendo, mas estão ali ajudando. Então, isso aí é que a gente tem realmente de bênção, de presente, é isso. São as oportunidades para que a gente possa vencer, para que a gente possa se desenvolver nessa terra. Então, nós não vamos receber absolutamente nada aí de mão beijada, né? Então, quando a gente é aí de família importante, tudo, não importa. Não importa. Nós temos que fazer a nossa parte. Um estudo científico mostrou muito bem sobre essa questão da inteligência, que um filho de Einstein não vai se tornar um Einstein porque é filho dele, né? Recebeu uma genética boa? Recebeu. Recebeu orientação? Recebeu. Exemplos? Nossa, quantos, né? Mas se ele não aproveitar, se ele não aproveitar os exemplos do pai, se ele não se desenvolver dessa forma, né, adequada ao desenvolvimento da sua inteligência, ele não vai fazer nada. Aqueles genes que ele recebeu lá, vão ficar perdidos. Aí ele vai ter que reencarnar depois para resgatar isso aí, né? Porque não é por acaso que a gente nasce nesta ou naquela família. Não existem acasos, né? Acasos não existem aí no reino hominal, nem mesmo no reino da inteligência inferior. Não são acasos, são manipulações dos espíritos no laboratório da vida, porque o reino dos animais está em constante experiência também material, não só daqui do aprimoramento do princípio, mas também da parte material. Então, quando vemos uma vaca nascer com 2 cabeças, né, e essas coisas, aberrações no reino dos animais, da inteligência inferior, isso não quer dizer que eles estejam provando nada, que eles estão resgatando nada. Eles não têm karma, eles não erram. O reino animal é guiado por instintos e não há erro no reino animal. Então não tem que resgatar nada. O sofrimento deles é um sofrimento que vai lhes dar a oportunidade de evoluir, né? Então as privações que sofrem, né, os maus tratos que sofrem, dá a eles a oportunidade deles evoluírem, né? A fome, a miséria para eles. Então é o princípio espiritual que está em evolução. Não é porque eles estejam merecendo aquilo ali. Da mesma maneira que aconteceu conosco no início lá da criação, quando fomos criados simples e ignorantes, também éramos mais instintivos do que inteligentes, e tivemos que sofrer privações, né? Muitas vezes sofrer danos, dores, né? Para que a gente pudesse desenvolver a nossa inteligência para suprir essas necessidades todas e podemos aí alcançar níveis melhores de evolução para preservar a nossa espécie. Então essa vida, sim, ela vai dando continuidade a tudo isso. Então, no reino animal, na parte material, a transmigração é direta, mas na parte espiritual, ela não é direta. Então, cada um tem que fazer a sua parte, tem que fazer o seu esforço para evoluir, para errar menos, não é? Porque senão a gente vai ficar marcando passo aí muito tempo. Então, essas contrariedades da vida, como a gente leu, né, da vida corpórea, ao mesmo tempo é uma expiação das faltas passadas e provas para o futuro. Segue-se então da natureza dessas contrariedades que possa induzir-se o gênero de existência anterior. Então, como eu falei que muitas curiosidades a gente tem, porque quando a pessoa está muito feliz, quando ela está
está tudo dando certo para ela está bem, o barco está indo de vento em popa, está tudo ótimo, ela não tem muita curiosidade, mas se começar a ter problema, ela fala, o que eu fiz para merecer isso? Né? O que eu fiz para estar sofrendo isso aí? Então ela começa a querer saber, aí começa a se questionar. Ou então, né, carregando aquele nome, quer saber lá do passado. Muita gente tem essa curiosidade para ver se é muito importante, né? Ainda que o trisavô, o tetravô tenha sido importante, não quer dizer que só pelo nome, pela importância dele, que a gente também vai ser, né? Não é bem assim. Bom, os espíritos dizem que muito frequentemente, é a resposta deles, muito frequentemente nós podemos, pelas nossas provações e expiações, saber quem a gente foi e o que a gente fez. Mas olha o que como eles colocam, eles começam com esse advérbio aqui, ó, muito frequentemente. Então nós temos dois aqui, né? Não é só frequentemente, quer dizer, é mais que frequentemente, é muito frequentemente, mas não diz que são todas as vezes. Né? Então, a interpretação do texto, para a gente compreender a mensagem dos Espíritos, é muito importante. Então, eles dizem, muito frequentemente, quer dizer que não são todas as vezes, que não é sempre. É muito frequentemente, mas não é sempre. Então, não são todos os nossos problemas, todos os nossos sacrifícios, as nossas dores e as expiações e provações, que podem dizer quem a gente foi, não. Por que também? Olha, porque muitas vezes nós estamos aqui hoje, na nossa atual encarnação, resgatando não só os problemas da última encarnação, pode ser que nem seja da última, né? Pode ser que seja de outras experiências ainda, porque a gente sempre fala que nunca fomos melhores, a gente não regride, não é? Nessa questão. Então, pode ser que a última encarnação não tenha nem tanto a ver com essa que a gente está tendo. A gente pode estar resgatando coisa de mais passado ainda, né? De encarnações anteriores a essa que a gente deixou, né? Então, pode ser que a gente não consiga identificar. Por isso que eles falam aqui, muito frequentemente, e não sempre. Continuando, eles dizem assim, pois cada um é punido naquilo em que pecou. Não existe um inocente aí pagando por pecador nenhum. Tudo que estivermos sofrendo é por nossa conta mesmo. Foi dívida contraída por nós. Não estamos pagando nada de ninguém. Antigamente tinha um pouco isso, lembra? Antigamente se falava muito isso. Eu era criança, eu me lembro muito que uma vez uma senhora estava falando, aí a outra falou assim, olha, você não fica falando mal não, porque sua filha pode pagar, e você pode pagar. A língua... Não é bem assim, não é assim, não é? Ah, mas eu sei de gente que acabou pagando. Não pagou pela língua da mãe ou do pai, ou seja, de quem for, não. É porque ela que tinha que resgatar. Ah, mas foi aquilo que a mãe falou. É porque aquilo já estava no arquivo mental da mãe também, nas suas tendências, e não foi por acaso que recebeu a outra alma como filha na mesma situação, com as mesmas tendências. Né? Então não quer dizer que herde, não. Isso aí são espíritos que já vêm caminhando juntos, cometendo os mesmos erros ali juntos, e também juntos vão resgatar, né? Obedecendo à lei de Deus que nos dá a oportunidade do resgate. Bem, entretanto, aí vem, né, aquilo que nós falamos. Muito frequentemente, não é sempre. Então, muito frequentemente, pois cada um é punido naquilo que pecou. Entretanto, aí vem aquele adendozinho, né? Entretanto, não se deve tirar daí uma regra absoluta. Não existe regra absoluta nessas questões. Não existe, né? Aí eles explicam, as tendências instintivas são um índice mais seguro, porque as provas que um espírito sofre tanto se referem ao futuro quanto ao passado, né? Então, olha só, muitas vezes
a provação que estamos passando, o sofrimento pelo qual estamos passando, não significa expiação. Ele pode ser provação. E a diferença entre provação e expiação é muito grande. A expiação é um resgate de dívida, é um pagamento de dívida, digamos assim. E a provação, não. A expiação, ela é sempre uma provação para a alma, né? Porque é sempre uma dor, um sofrimento. Mas a provação, nem sempre ela é uma expiação, porque a expiação é pagamento de dívida. A provação, ele pode não ter contraído dívida nenhuma para passar por aquela dor e aquele sofrimento ali. Ele apenas, na erraticidade, aprendeu algumas coisas que a gente aprende muito fora do corpo físico. Ele aprendeu, ele já se sentiu mais forte, mais sábio naquele ponto. Então, na escolha das provas que ele faz, ele põe uma provação ali para ele provar para quem? Para Deus não, para ele mesmo, para sua própria consciência, que ele já melhorou, que ele já é capaz, né, de desenvolver aquela atividade ali sem se comprometer, né, sem medo de cair. Então, a aprovação, no caso aí, ela não é expiatória, ele não está pagando dívida. Ele apenas está querendo provar para ele mesmo que ele já está melhor, que ele tem condições para ele passar por aquela dor e sofrimento e sair vitorioso dela. Por isso é que as provações e as expiações que a gente vive aqui, elas não são sempre um parâmetro para ver o que a gente foi no passado. Porque se for só uma provação, nem aconteceu nada para a gente estar passando por aquilo ali. Por isso que não é sempre, mas muito frequentemente sim. Não é? Então existe aquele momento ali, aquela porcentagem que uma aprovação não define quem a gente foi no passado ou não dá indício de quem a gente foi. Agora, as expiações, sim. As expiações, essas sim. Essas aí, elas são pagamentos de dívida. As expiações são resgates. E se estamos resgatando é porque algo errado a gente fez. Aí a gente está agora tentando um reajuste. Essa pode mostrar sempre. As provações nem tanto. Mas como para um espírito inferior é difícil fazer a separação das duas, provação e expiação, é difícil da gente pôr um marco determinado aí, o que é provação, o que é expiação. Para nós que somos espíritos inferiores, isso ainda é difícil definir. Porque toda expiação é provação, mas nem toda provação é expiação. Então, quando que a provação não é uma expiação? Para nós que somos inferiores é muito difícil definir, mas existe um ponto que a gente pode se apegar nisso aí. Quando aquela dor e aquele sofrimento não nos causam nenhuma revolta. Nenhuma revolta. É quando a gente sofre, passa pelaquela dor intensa, compreende perfeitamente, aceita e passa resignado. Veja bem, vamos definir, não é acomodado não, é resignado, é sem revolta pelo Criador. Mas a gente tem uma mania danada de se achar vítima. Então todo aquele que está se achando vítima, não é aprovação não, é expiação mesmo. Não é porque ele se achando vítima. Não tem vítima. Nesse mundo não tem vítima. Mesmo aquela que parece ser vítima aos olhos do mundo, ao julgamento humano, porque não sabe do que aconteceu no passado. Então, aquela situação ali de dor e sofrimento, que hoje ela não pode ser evitada mais, porque ela já estava no karma, no mapa kármico, no conjunto de ações aqui no mundo, ela poderia ter sido evitada antes, quando a alma estava usando mal seu livre-arbítrio numa outra oportunidade, que ela não usasse mal, que ela acertasse. Se ela acertasse, ela não ia ter nada para resgatar depois, ela não contraía dívida. Então é muito difícil para a gente definir, porque nós somos orgulhosos, a gente não acha que a gente está errado em nada.
né? A gente acha que a gente faz, e quando a gente acha que está errado, a gente ainda põe a culpa no outro, dizendo, mas ele que me provocou, foi ele que me levou a isso, né? Na verdade, não é bem assim, não é? A gente já falou aqui, na questão até dos obsessores, né? Que um obsessor, por mais que ele obsedie alguém aqui, por mais que ele influencie alguém aqui nessa vida, passa pela obsessão simples, né? Que é aquela só das sugestões. Depois a gente passa para a estar acreditando naquilo que o espírito fala, não é? Que é a fascinação, o espírito ruim, né? Aquele que não é bom ainda, aquele espírito inferior, ele sugestiona alguma coisa, a gente aceita, acredita, gosta, porque às vezes está dentro, né? Está vindo ao encontro conveniências também. Aí a gente aceita, a gente se fascina com o que ele fala, né? Acredita. E aí não põe freio, não bota limite, não bota nada. O espírito vai entrando, ele vai entrando no campo energético, ele vai tomando conta, até que nos subjuga. Aí a gente não só recebe a influência, como acredita, como executa, como faz. Então, a obsessão, ela não acontece de uma hora para outra assim. Quando a gente vê uma coisa, um caso sério de obsessão, aquilo não aconteceu de uma hora para outra. Aquilo veio gradativamente. Aquilo foi, primeiro foi aquela sutil, aquelazinha que a gente não acha que a gente acha que são nossos próprios pensamentos, né? Depois a coisa fica mais intensa. Aí vai crescendo essa influência da alma, a ponto de nos subjugar, e ali a gente perde todas as forças, né? Nós não somos mais donos do nosso pensamento, ali é o espírito que comanda. Ele não entra no corpo, não é uma possessão, mas é uma subjugação. Então a gente passa, é como eles vão tão sutilmente que a gente não vê, e quando vê a gente já está totalmente dominado por eles. É muito perigoso, por isso que a gente tem que estar sempre assim, muito atento a isso aí, não é? Então, nessa condição de espírito inferior, é muito difícil fazer, né, essa demarcação. Por isso que a gente não deve ficar muito preocupado. Eu estou pagando, eu estou fazendo isso, eu devo ter feito isso com alguém no passado. Não é bem assim, né? Às vezes você está passando apenas por uma aprovação. Não fez nada para ninguém, mas pediu essa prova para dizer que já está mais adiantado, para provar para si mesmo que já está mais aperfeiçoado. Por isso que os espíritos dizem isso aqui, ó. As tendências instintivas são um índice mais seguro. Porque as provas que o espírito sofre tanto se referem ao futuro quanto ao passado. Ao passado, quando elas são expiações também. E ao futuro, pura aprovação, né? Que a gente quer saber se acertou. Mas as tendências instintivas, essas são a chave para a gente mais ou menos saber o que fez. E só nos interessa para evitar que a gente erre. Não adianta também a gente ficar ali querendo lembrar por curiosidade, não. Né? No momento que nós vamos tomar uma atitude, que a gente vai fazer alguma coisa e que a nossa consciência nos reprova, ali a gente tem que ficar atento. Ali sim, a gente tem que perceber, eu tenho tendência para isso, mas isso está de acordo? Mas como é que eu vou saber? Vai saber com aquela medida que Santo Agostinho, São Luís, que todos os espíritos da verdade nos indicaram. Nós somos a medida do próximo. Nós somos. Então tem dúvida? Está com medo? Está querendo saber se é certo ou não? Se vai estar certo aquilo que está fazendo? Coloca aquela atitude em outro com relação a você. Então aí a gente pensa assim, e se fosse o outro que estivesse fazendo isso comigo? Eu estou fazendo alguma coisa com alguém, para alguém. Eu estou na dúvida se aquilo ali deve ou não ser feito, se eu estou errando ou não. Então, como eu vou saber? Como vai saber? Pensa, se fosse ele a fazer com você, você ia gostar? Você ia achar que ele estava certo? Se achasse que ele estava certo, então está certo. Mas se você não ia gostar, se você ia se ofender, se magoar ou até se prejudicar muito, então não está certo. Aí a gente não faz. Então a intuição, a tendência, ela entra nesse momento aí, quando a gente vai fazer alguma coisa para alguém e que não deve ser feito.
Né? Então, a tendência que eu tenho me manda fazer isso, isso e isso. Mas será que eu devo? Aí entra aquele trabalho que os espíritos fazem conosco, o anjo da guarda, né? O nosso espírito protetor, os espíritos que se encarregam desse trabalho conosco. Então, é aí que a gente sabe mais ou menos o que a gente fez em outras vidas, né? Pelas tendências que a gente tem. Isso é bem seguro. Agora, Kardec faz um comentário bem grande de uma página sobre esse assunto, sobre o esquecimento do passado. Kardec, não só desse número 399, mas de todo esse estudo aqui que ele vem fazendo, né, que ele vem dissertando do esquecimento do passado. Ele diz assim: chegada ao termo que a providência marcou para a sua vida errante, né? Para a sua vida errante, porque somos espíritos que ainda precisamos reencarnar. Não é? Ainda erramos muito, mas não é só errante no sentido de errar, mas no sentido de ir e vir, né? De ir para... Precisamos reencarnar muitas vezes. Então a gente vai e vem, vai e vem. Então a gente fica nesse passeio aí, né? Igual o cometa. Cometa não é chamado de astro errante. Por quê? Porque ele erra. Ele não erra, ele passeia pelo universo, ele fica passeando nas órbitas dos planetas, das estrelas, né? Até que ele vai perdendo a sua cabeleira, né? Porque é gelo, né? E vai perdendo, aí fica rocha, né? Aí fica o núcleo, que é rocha, que se cair num planeta destrói. Não é isso? Mas ele é errante por isso, que ele fica lá, ó, passeando, jogando matéria orgânica para os mundos, né, para que a vida se desenvolva nesses mundos. Os cometas estão sendo estudados ainda, que não se sabe tudo sobre eles, mas eles estão chegando à conclusão que eles carregam matéria orgânica, eles carregam vida, né, e que aquilo ali vai como água, né, como gelo, aquilo ali vai caindo aí nos mundos de informação. Bem, o espírito, aí eles dizem assim: chegado ao termo que a providência marcou para a sua vida errante, o espírito escolhe por ele mesmo as provas às quais deseja submeter-se para expressar o seu adiantamento. Tá vendo? Olha, ele escolhe provas que ele quer se submeter para apressar o seu adiantamento. Então, isso não é uma expiação. Ali não é uma tendência, não é o que ele foi no passado. Ele escolhe aquela provação para mostrar que ele já está mais evoluído. Ou seja, o gênero de existência que acredita mais apropriado a lhe fornecer os meios, e essas provas estão sempre em relação com as faltas que ele deve expiar. Tá vendo? Olha, é muito sutil a diferença entre provação e expiação. Essas provas que ele escolhe para dizer que ele está mais fortalecido, que ele já está mais sábio, elas têm a ver com as expiações que eles têm que expiar, com aquelas outras provações expiatórias que eles têm que resgatar. Então, elas estão interligadas para poder fortalecer cada vez mais essa ideia, né, que ele tem de já estar mais fortalecido e mais sábio naquela situação. O espírito goza sempre de seu livre-arbítrio. Né? Nesse fim de semana ainda ficamos até 6 da manhã nesse vai e vem filosófico aí, né? De papo, né? De conversa em família. A gente não tem tanta oportunidade assim de ficar, né, filosofando e expondo argumentos e falando. Então, quando a gente tem, né, meus filhos moram longe. Então, quer dizer, não moram em Friburgo, não moram longe, mas não moram aqui. Então, quando a gente tem a oportunidade, a gente fica lá tricotando, né, e falando alguma coisa. Então, aí entram as dúvidas, né, e a gente fica ali, né, tentando argumentar, porque muitas vezes, de acordo com a vida que as pessoas, né, estão levando aí nesse mundo de insatisfação, de infelicidade, de insegurança, isso também gera uma série de sentimentos que podem não estar tão dentro assim, né, das leis de Deus. Então, a gente está sempre conversando e confabulando. Mas ele sempre goza de livre-arbítrio. Aí uma pessoa ainda falou assim: mas olha só,
eu não acredito que eu tenha escolhido tudo aí que eu estou passando, né, essa vida que eu estou vivendo. Isso para mim é uma coisa que já estava traçada. Aí eu digo assim, estava mesmo. Né? Ele estava se referindo, inclusive, a casamentos, a uniões aqui na Terra. Ele falou assim, porque eu tenho certeza que isso estava traçado. Inclusive, a tia da minha mulher, que ela tem assim umas coisas esquisitas, um dos parentes falou isso, umas coisas esquisitas, falou para ela, quando me conheceu, que era eu mesmo, que ia casar com ela. Ela teve outros namorados, mas nenhum deles, quando ela apresentava para a família, quando essa tia estava, ela sempre falava, não é ele, não é. Como que ela sabia que não era? E depois que era, não sei. Aí ele falou, quando eu conheci, quando eu fui apresentado para a família, ela falou, aí ela chamou ela no cantinho e falou, ó, esse é o seu par. Aí, e acabou acontecendo mesmo, né? Acabou sendo mesmo o par. Ou não sei por quanto tempo, mas acabou sendo. Aí ele falou, então, isso não estava escrito? Eu falei, estava. Agora, por quem? Resta saber quem escreveu. E sabe quem escreveu? Você e ela. Vocês que escreveram. Ah, mas como você pode garantir? Eu falei, bom, garantia, meu amigo, nenhum. Agora a gente começa a raciocinar pela lógica dos fatos. Se uma união aqui na Terra pode provocar tanto problema e pode causar queda na evolução espiritual, pode acumular dívidas aí para a eternidade, aí para a gente poder depois ter que resolver isso, então não pode ter sido imposto, senão não seria justo. Eu falei, é só uma questão de pensar. Como Deus vai impor uma coisa a você, que daquela coisa imposta por Ele, você pode ter uma queda e pode sofrer com isso aí durante centenas aí e milhares de anos, porque somos imortais. Então, se Deus agisse dessa maneira, Ele não seria justo, mas Ele é. Se Ele é justo, o que Ele faz? Te dá a oportunidade. E Ele te deu a oportunidade a oportunidade de fazer um balanço das vidas que você já teve, dos erros cometidos, né? Lembrando do seu passado lá na erraticidade, fora do corpo físico, após a desencarnação. Aí Ele te deu a oportunidade de montar para você uma trajetória de vida, de escolher com quem você vai se unir, quem é que você deseja dentro do seu núcleo familiar que seja mais indicado para acelerar a sua evolução, o seu aperfeiçoamento. Ele te dá essa chance, Ele te dá essa oportunidade. Deus só nos impõe provas, só nos impõe provações e provas quando a gente não consegue enxergar o que é melhor para a gente. Mas não é o nosso caso. Nós estamos num nível de aperfeiçoamento assim que a gente já conhece o que é certo e o que é errado, a gente já sabe. Nós não estamos nas nossas primeiras encarnações. Nós já tivemos centenas de encarnações, a gente não foi criado agora, né? Então a gente já tem conceitos do que é certo, do que é errado. Ah, mas o que é certo? É aquilo que eu acredito que seja certo. Mas é certo? Não sei. A vida vai me mostrar se é. Né? As minhas atividades, as minhas ações. O que é a verdade? A verdade existe no universo, nas leis do universo. Mas eu sou pequena demais para conhecê-las. Eu não conheço a verdade do universo, eu conheço a minha. Mas a minha verdade não é a verdade de Deus, é a verdade que eu acredito. Não é? Salman Rushdie, ele é um escritor que inclusive está com a cabeça a prêmio há muito tempo. Eu não sei como que ele está conseguindo ficar escondido, né? Todo esse tempo aí, longe, né, da mídia, porque ele realmente está sofrendo uma pressão muito grande e a vida para ele ali é uma questão de tempo
ou, né, claro, até Deus permitir. Deixa eu levantar a juba, porque está fazendo um calor, apesar da bênção aqui. Então, ele escreveu versos satânicos. O que diz esse livro, né? Não li, mas algumas coisas. Ele deu uma entrevista ao Jô Soares, e eu assisti, achei muito interessante. Tem uma frase nesse livro, né, no texto dele, que ele fala sobre a questão da verdade. Ele fala, o que é a verdade? A verdade é aquilo que você acredita ser verdade, que vai deixar de ser quando algo acontecer que provar para você que não é. Isso é tão lógico, isso é tão certo, é tão correto. Eu fico com a minha verdade até que alguém chegue e fale para mim, olha, essa sua verdade aí, ó, já era. Não é isso. E prova para mim que não é. Aí, como eu não quero permanecer no erro, porque senão não adianta raciocinar, eu então vou me curvar. Não foi isso que aconteceu com a Terra, quando disseram que a Terra era o centro do universo? Né, que o Sol, né, girava em torno da Terra, porque dá essa impressão, não dá? A gente está aqui muito bem na praia, torcendo, né, para o Sol demorar um pouquinho mais a se esconder, mas ele passeia rápido, né? Quando a gente está lá, aqui a gente acha que não, mas quando a gente está num lugar que tudo depende da necessidade do prazer, né? Então, a gente vê o bichinho nasce no leste, vai andando, até que se esconde. Não dá a impressão que é ele que anda? Dá. Era isso que se pensava, né? Mas não é. A Terra é que gira em torno dele. Ela que gira, não é ele que gira. Aí, quando os astrônomos da época, os físicos, alguns, né, cientistas descobriram que não era, Galileu só não foi queimado por causa disso na fogueira da Inquisição, porque ele abjurou da sua descoberta. Para não ser queimado, ele negou. Mas ele saiu e falou, mas que ela não é o centro, não é. mas não podia falar isso em público, ele teve que abjurar. Aí, há pouco tempo, ele foi perdoado. Tem pouco tempo que ele foi perdoado pela igreja. Mas, pouco depois desse julgamento de Galileu, descobriu-se isso em vários pontos da Terra. Não foi? Foi Kepler, né, na Alemanha. Então, vários descobriram isso. Aí, o que aconteceu? O que era verdade caiu. Qual era a verdade? A verdade era que a Terra era o centro do universo. Mas essa era a verdade que todo mundo sabia, conhecia e achava que era. Aí, quando chegou a prova que não era, né? Aí sim, aqueles, não, eu tenho certeza que não existe reencarnação. Isso para mim é verdade. É loucura o que vocês falam. Até que vá provar para ele, isso não está muito longe, né? Ele vai ter que entender, aí aquela verdade dele desaparece, né? Então, aquilo que a gente acha que é certo, que é verdadeiro, só é certo e verdadeiro até que alguém nos prove o contrário. E aí sim, aí não pode, a gente não pode permanecer com aquela ideia, porque seria uma bobagem, né? Então, dessa maneira é que nós vamos nos distanciando dos nossos erros, né, das nossas falhas, que a gente vai acreditando em coisas que depois a gente vê que não é, então a gente melhora, né? A gente progride. Mas aí é que tá. Se o espírito goza sempre do seu livre-arbítrio, por quê? Né? Quando foi a afirmativa dele, por que ela falou que era eu? Então eu tinha que casar com ela? Eu tinha que casar? Eu falei, não tinha não. Ué, mas eu não escolhi então? Eu não escolhi? Eu não fiz essa escolha? Como você está falando, que não foi ninguém que fez, que não é destino. Eu falei, pois é, você fez. E daí? Se eu fiz, então eu tenho que cumprir? Deveria, é o que eu disse. Deveria, é o que a gente aprende. Para poder, porque se fez a escolha, porque tinha uma razão para isso. Tinha algo a resgatar, tinha algo a expiar, né? Ou até aprovar. Então deveria. Mas é obrigado? Não, não é obrigado. Porque nós temos livre-arbítrio.
Então, ainda que eu tenha feito várias escolhas, eu posso mudar meu mapa. Eu posso modificar isso. Eu tenho liberdade para isso. Mas, em se tratando de que o livre-arbítrio é relativo e não absoluto, quando a gente muda, quando a gente mexe nesse plano aí, a coisa não fica tão fácil para a gente. Porque todo plano reencarnatório que a gente faz, ele está baseado nas escolhas que fizemos, e aqueles que vão compor esse quadro tem a ver com esse grupo, tem a ver com essa história toda. Porque ninguém nasce por acaso, do nada, na casa de ninguém. Né? Então tá tudo numa engrenagem aí. Quer dizer, se eu mexo, né? Vamos imaginar que eu mexo naquele parceiro, naquela parceira que deveria dividir essa encarnação comigo. Se eu mexo nesse ponto aí, eu vou mexer numa engrenagem inteira, eu vou mexer em tudo que vem depois disso. Naqueles espíritos que teriam que reencarnar ali, porque se a aprovação e a expiação for só comigo, tudo bem, eles podem vir. Mas se não for só comigo, se for com a outra alma também, aí já não vai ter oportunidade do resgate com a outra, porque eu mexi nessas pedras aí. E aí, o que acontece quando a gente mexe? Põe tudo a perder? Não, também não põe, porque Deus é bom, é Pai, é misericordioso. Só que aí, aquele plano todo, ele cai por água abaixo. Aquilo que a gente escolheu, aquele plano que a gente fez, ele cai. Agora, a gente vai começar a reescrever a história daquele ponto ali, que a gente mexeu naquele mapa kármico, a gente começa a traçar ali, e fica muito difícil para nós espíritos, porque a gente não sabe o que vem. Porque intuitivamente a gente sabe o que a gente escolheu. Não está no nosso consciente, mas está no nosso inconsciente. E nós temos consciência disso quando a gente está emancipado. É o próximo assunto que vem aí, que é sonhos, né? Emancipação da alma, a gente sabe. E quando a gente mexe numa peça, muda tudo. Vamos imaginar um jogo de xadrez, né? Às vezes o outro está todo animadinho, que ele está prontinho para dar um checkmate. Mas o outro, que não é bobo, mexe as pecinhas de um jeito que ele não consegue mais dar o checkmate. Aí vai se prolongar um pouco mais e pode ser até que ele perca o jogo, né? Então vai depender disso aí. Nós não conseguimos construir uma história sozinhos, né? Os romances têm personagens, todos, né? Tem vários personagens, né? Um filme tem aquele que é o protagonista, tem o coadjuvante, tem os outros que tem os figurantes. Quer dizer, nós não estamos sozinhos em momento nenhum. A nossa história, ela não é construída só por nós, ela tem gente ali no meio, né, que vai compor esse quadro todo aí. Então a gente tem que pensar sobre isso, né? As escolhas que fizemos, e quando a gente mexe nesse mapa aí, quando a gente muda aí o personagem, quando a gente mexe nisso aí, fica mais difícil, mas a gente, para não perder a oportunidade reencarnatória, a gente vai ter que dar conta. Mas vai ter que dar conta também da outra escolha. Aí o que acontece? A gente acumulou. E olha, dar conta de um mapa já é um problema. De 2, então, o negócio é complicado. Né? É por isso que a gente tem que pensar muito. Não é pensar muito. Por quê? O que acontece? Por que eu tenho que dar conta dos 2? Eu tenho que dar porque não foi por acaso que eu fiz aquelas escolhas também anteriores. Eu tenho karma a cumprir, eu tenho expiações ali. Então, o que vai acontecer? Eu não posso me isentar de nenhuma aprovação ou expiação. Eu não tenho como me isentar, porque a gente não pode se isentar de dívidas. Quem é que pode contrair uma dívida e não pagar? Não pode, tem que pagar. Né? Ainda que desde, como eu falei com vocês, aí 5 ou 6 anos, não sei, que aí o nome limpa lá no SPC, não quer dizer que a pessoa ficou livre, não. Apesar do nome não estar mais lá, mas aquele nome está sujo. Ele não está mais lá, mas os bancos, as instituições financeiras, elas conhecem.
Então, a pessoa tem dificuldade para pagar um empréstimo, para abrir uma conta bancária, tem dificuldade. Né? Então, não limpa. Quer dizer, da mesma maneira que se eu contraio uma dívida, eu tenho que pagar, aquela escolha que eu fiz primeiro, eu tenho que dar conta daquilo ali. Se eu não der agora, eu vou ter que dar conta nas outras encarnações. Então, eu já entro na dimensão espiritual com uma dívida dobrada, com as que eu acumulei, com as que eu não resgatei. Então, é um processo complicado. Né? Aquele que não estuda, né? E essa pessoa ficou doida. Ela falou, meu Deus, que doideira é essa? Se eu já achava que era destino que eu tinha que cumprir, mesmo agora eu não achando que seja um destino, eu quero cumprir. Eu falei, é melhor cumprir. É mais saudável cumprir. Cumpre, meu filho, se você é imortal. Você vai ter outras oportunidades de reencarnar e fazer outras escolhas. Já que você fez essa, é melhor cumprir, para não complicar a situação. Mas temos livre-arbítrio. Esse comentário de Kardec é maior e eu não quero correr com isso aí, tá? Então a gente vai parar nesse ponto aqui. O espírito goza sempre do seu livre-arbítrio. É o início do segundo parágrafo, né? De mais tantos outros que tem aqui, que vale a pena. Esse comentário de Kardec sobre o esquecimento passado é muito importante. Então a gente não vai correr e nós já estamos lá com 4 horas. E a gente continua estudando, né? Semana que vem estaremos aqui fazendo a nossa reunião normal. Carnaval não para, né? É direto, a reunião, o centro fica aberto, a gente continua com os nossos estudos aqui, né? Então que a gente aproveite o máximo possível aí para a gente conseguir acertar mais. Muita paz para todos.